arruinado em seus próprios pecados. Abra sua Bíblia, por favor, lá no segundo livro dos Crônicas, capítulo 28. E eu quero levar você até esse texto. E nós vamos estudar esse capítulo hoje, falando sobre esse rei, sobre o rei Acais e como que ele se arruinou em seus próprios pecados. Versículos de 1 a 4, o texto diz assim, olha: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Rinom, e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Se você não conhecesse esse texto, se não soubesse que ele estava na Bíblia, e eu lhe perguntasse, você acredita que esse homem era um homem de Deus, o que você iria me dizer? Difícil, né? Difícil dizer e mostrar nessa vida de Acais, até porque Acais é um daqueles exemplos a nunca serem imitados. Acais, ele foi um rei de Judá, ou seja, do rei do sul. Lembrando aqui, recapitulando rapidamente, porque ficamos 2 semanas sem estudos, que Crônicas, né, está ligado diretamente ao reino do sul. Então nós estamos falando de Judá. Judá, aquele pedaço de terra e de pessoas que foram fiéis a Deus. E a gente lê sobre esse homem, que foi um péssimo rei, um péssimo homem. E interessante porque Acais, ele foi filho de um rei piedoso e pai de um rei piedoso, mas ele mesmo foi um rei que desagradou completamente a Deus. Só nesses primeiros versículos nós podemos listar quantas besteiras ele fez. Dentre o seu povo, o povo de Deus, ele seguiu os infiéis e os iníquos. Porque dentro de Judá, seria muita hipocrisia da nossa parte dizer que todo o povo judeu era santo. Assim como falar que toda a igreja local vive uma vida santa. Não é verdade, a gente sabe que não é. Seria hipocrisia dizer isso. Mas a gente tem a opção, e a gente tem a opção e a escolha, a alternativa de caminhar e de seguir aqueles que demonstram uma vida de santidade. Sim ou não, irmãos? Isso é opção nossa. Saber que no meio do povo de Deus, o joio cresce junto com o trigo, a gente sabe. Só que pelos frutos a gente tem uma ideia, a gente conhece. Então a questão é que este homem, ele poderia ter seguido os passos de Davi, poderia ter seguido os passos do seu pai, poderia ter seguido os passos de outros homens piedosos, mas ele preferiu e escolheu seguir os passos dos reis que fizeram o que desagrada a Deus. Ele escolheu seguir aqueles que não queriam nada com Deus. Não bastasse ele se envolver no meio do povo de Deus com aqueles que não eram de Deus, ele também passou a imitar os pagãos. E ele não apenas envolvia-se no meio do seu povo com aqueles que eram iníquos, como buscou fora do povo imitar também todas as práticas dos pagãos, daqueles que não serviam a Deus. Dentre suas práticas pecaminosas, nós listamos aqui altares idólatras que ele construiu em todo Judá, queimou incenso aos ídolos, sacrifício a ídolos, e pior de tudo, matou e queimou seus próprios filhos, sacrificando-os a um ídolo. Tamanha a iniquidade deste homem, que perdeu completamente a noção do que é viver uma vida que agrada a Deus, e decidiu e escolheu viver uma vida completamente distante de Deus. Qual o resultado para alguém que anda assim?
Sem dúvida, Deus puniu Acais e o povo de Judá por causa dos atos idólatras e iníquos daquele rei. O que aconteceu, irmãos? O rei Acais, ele se envolveu com o rei da Assíria. E o rei da Síria, junto com o rei de Israel, queriam que Acais fizesse uma aliança com eles a fim de lutar contra o rei da Assíria. Só que ele fez o contrário. Ele abandonou os sírios e os israelitas, o reino do norte, e se uniu aos assírios. O que aconteceu? Ele foi traído pelos assírios e derrotado pelos sírios e por Israel. O texto diz que só Israel, não estou nem falando da Síria agora, só Israel, o reino do norte, lembra? Norte e sul, a gente está falando de um rei aqui do sul, Judá. Só Israel, o reino do norte, que lutou contra Judá, só Israel matou 120 mil soldados de Judá e também fez 200 mil reféns, dentre eles homens, mulheres e crianças. Os israelitas do norte saquearam as cidades de Judá e levaram muitos despojos para Samaria, levando então para o norte presentes e tantos tesouros que eram do sul. Sabe o que a gente começa a ver aqui? É nítido que Deus pune aqueles que decidem viver uma vida distante da presença dEle e distante dos seus mandamentos e dos seus preceitos. Perceba, querido, estou falando de alguém que conhecia a palavra. Estou falando de alguém que via exatamente, sabia quem exatamente era Deus. Fazia parte do povo de Deus. Mais que isso, ele era da linhagem de Davi. Acais, ele era da linhagem de Davi, a linhagem da aliança, ou seja, Deus fez uma aliança com Davi, uma promessa a Davi, e ele fazia parte dessa promessa, ele fazia parte dessa aliança. Mesmo assim, ele escolheu o pecado e a desobediência. Meus irmãos, quantas vezes nós brincamos com o Senhor e com a sua palavra. Deus tem nos colocado debaixo de uma promessa, debaixo de uma aliança, a nova aliança no sangue de Jesus. Somos abençoados, estamos debaixo desta aliança, dessa proteção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mesmo assim, escolhemos fazer o que desagrada a Deus. Pare e pense um pouco. A irmã Sueli começou os cultos de hoje falando que sem santidade ninguém virá a Deus. Nós precisamos buscar sermos santos. E eu pergunto a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo essa pregação, depois já dela ter acontecido aqui, eu quero te fazer uma pergunta, querido, com quem mais você se parece? Com Cristo ou com o incrédulo? Quando eu comecei a ler os 4 primeiros versículos, eu te perguntei, se eu estivesse lendo esse texto fora da Bíblia, se você iria identificar esse homem como um homem de Deus ou como alguém que não pertence a Deus. E você me disse que você iria identificá-lo como alguém que não pertence a Deus. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se alguém agora estiver lendo uma sinopse da sua vida, quando alguém ouvir, sem te conhecer, tal pessoa irá dizer: essa pessoa é de Deus. Ou ela dirá: não posso dizer que essa pessoa pertence a Cristo. Pergunte a si mesmo. Com quem mais você se parece? Nas suas conversas, nas suas rodas de conversa, nas piadas às quais você está envolvido, nos encontros que você tem com seus amigos, qual é o assunto principal? Não estou dizendo aqui, queridos, que nossas conversas devem estar pautadas em teologia o dia todo, não estou dizendo isso. Mas, sem dúvida, nossas rodas de conversa precisam exalar o perfume de Cristo. Afinal, Ele está presente conosco por meio do Espírito Santo. Como você tem se portado? Suas roupas, seu falar, o que tem passado na sua televisão, quem você está seguindo nas redes sociais? Até quando teremos, queridos, que pensar e falar sobre isso?
Quando iremos amadurecer como servos de Deus? Pense comigo, quantas pessoas estão sendo ganhas para Cristo por intermédio da sua vida? Quantas? Quantos têm visto o seu testemunho? Não adianta falar, sou de Cristo, faço parte da nova aliança, se os seus atos não correspondem a isso. Se os nossos atos e nossas palavras não correspondem a Cristo. Porque nossos atos e palavras estão de acordo com o nosso coração. E a pergunta é, com quem estamos mais parecidos? Mas a história continua. Algo interessante vai acontecer, que vai nos levar a uma outra reflexão. Eu quero convidar você de novo para a palavra de Deus. Eu quero ir direto para o versículo 9, quero ler com você os versículos de 9 a 15. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Oded. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes, os filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radilá, se levantaram contra os que voltavam na guerra e lhe disseram: não trago esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande, e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e os despojos diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros, com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos que estavam nus, deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida, e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos, e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Olha o que acontece aqui. A única vez que esse profeta é citado é nesse momento da Bíblia. O profeta Oded só é citado aqui, em nenhum outro lugar. Mas ele tem um papel importante na vida de Israel e de Judá. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Judá, sul, estava sendo castigado por Deus por causa dos atos do seu rei Acás. Estamos juntos? Israel, norte, foi usado por Deus para castigar Judá. Deus os usou para isso. Agora, algo além aconteceu. O que Israel fez? Israel se aproveitou desse momento para meio que pisar em Judá. Eles se aproveitaram desse momento. Eles falaram assim: agora é a nossa hora da vingança. Nós vamos nos aproveitar agora, nós vamos mostrar para os judeus quem que eles acham que eles são. Aí eles pisaram em Judá. Não apenas mataram 120 mil soldados, que aí está tudo bem, está dentro da guerra, mas levaram 200 mil reféns. Dentre esses reféns, homens, mulheres e crianças. Aí esse profeta, ele aparece, chama os líderes de Israel e faz o seguinte: ei, o que vocês estão achando que vocês são? Presta atenção, gente, presta atenção. O que aconteceu nessa batalha foi que Deus decidiu castigar Judá e ele usou Israel para isso. Agora veja o que vocês estão fazendo. Vocês estão derramando a ira de vocês sobre Judá sem necessidade. Eles são seus irmãos. E vocês estão pisando neles. Vocês estão os humilhando. Vocês estão amassando eles, enquanto deveriam os mandar embora. Olhem para a vida de vocês e avaliem se o que vocês fazem e a maneira como vocês vivem é digna de alguém que pode julgar outro. Olha para vocês. O que o Oded falou é o seguinte: olha, pensem um pouquinho. Olhem para a vida de vocês e perguntem-se: quem de vocês que não tem pecado que atire a primeira pedra?
É isso que ele está fazendo. Irmãos, vamos pensar, pensa comigo. Israel, reino do norte, teve algum rei bom? Esse momento que eu esperava que vocês juntos, em uma única voz, dissessem, não, porque vocês estão estudando com a gente isso, né? Teve algum rei bom? Não. Teve nenhum rei em Israel foi bom. Israel fez tudo que desagrada a Deus, mudou a forma de adorar, mudou tudo. Agora você pensa, esse povo que fez tudo que desagrada a Deus, agora está julgando Judá, achando que são melhores que eles. Oded olha para eles e fala, ei, para aí, libertem os reféns, antes que a ira de Deus caia ainda mais sobre vocês, porque já não está bom o negócio por lado de vocês, já não está legal. Então, se vocês não querem que o negócio piore, liberte os reféns. Alguns líderes, principalmente da tribo de Efraim, entenderam o recado, juntou a turma e falou assim, ei, acabou, para com isso, vamos libertar os reféns. Foram até os despojos, alguns deles estavam nus, não tinham roupas, e eles foram pegar roupas dentro dos despojos, vestiram um a um, deram de comer, deram bebidas, alimentaram, mataram sua sede, colocaram alguns que não tinham condições de andar em jumentos, e os levaram de volta para sua terra. E os levaram libertando os reféns que estavam sob cuidado de Israel. Sabe o que isso nos ensina? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém que caiu em pecado? Sabe o que isso me ensina? Que nós jamais devemos pisar em alguém que está sofrendo um castigo de Deus. Pelo contrário, devemos estender a mão e mostrar compaixão. Essa história me remete a outra, a história da mulher adúltera, pega em flagrante, levada até Jesus. Jesus levou aqueles homens a refletirem se eram melhores que ela e disse a eles, bom, vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto que do mais idoso ao mais novo, todos eles foram se retirando. Só sobrou um, só um ficou ali, só Jesus. E aquele único que ali ficou, tinha todo o direito de pegar a pedra e jogar nela, porque ele não tinha pecado. E Jesus olha para aquela mulher e diz, ei, onde estão os seus acusadores? E ela diz, foram embora. E ele então responde, nem eu te condeno. Acaba aqui? Não. Vai e não peques mais. Jesus não dá liberdade para ela continuar em pecado. Jesus a coloca numa nova situação para que ela abandone a vida de pecado e comece de novo. Ter compaixão de alguém não significa passar a mão na cabeça de alguém que está fazendo pecado deliberadamente. Ter compaixão significa olhar para ela com os olhos de amor e dizer, olha, você não está certo, mude, eu te amo, eu quero te ajudar, mas você precisa parar com isso. Porque, queridos, é nítido e notório que o Senhor, Ele sempre vai trazer castigo sobre aqueles que são seus filhos para que retornem à sua presença. Mas nós não somos melhores que ninguém. Somos todos pecadores e temos nossas lutas. Não é nosso papel pisar naqueles que estão sendo julgados ou castigados pelo Senhor, a fim de que esses retornem à presença do Pai. Há duas situações aqui. Primeiro, não somos juízes. Nós não somos aqueles que condenam alguém. Nosso papel é amar e demonstrar compaixão. Mas há uma segunda situação, porque isso também não significa que devemos ser trouxas e bananas, tendo compaixão de pessoas que não querem mudar. Não, também não é isso. Porque a palavra de Jesus é, vai e não peques mais. Se a pessoa quer continuar pecando, queridos, não temos mais o que fazer. Se nós a convidamos, chamamos, apresentamos, e a pessoa quer continuar na lama, a escolha é dela. É dela. Agora, se há arrependimento, há perdão. E se há perdão, há recomeço. E se há recomeço, é preciso um ombro amigo para dar apoio e ajuda àquele que está começando de novo. Sim ou não, irmãos? Sabemos muito bem que começar do zero não é fácil. Recomeçar é ainda mais difícil.
Você sabe que a gente comprou uma casinha e nós não tínhamos um terreno vazio para começar do zero. Nós estamos reformando uma casa na qual moramos. Isso é muito mais difícil que você pegar um terreno e começar do zero. Porque para reformar e recomeçar, é preciso ter mais ajuda do que você começar do zero. Ou seja, aqueles que precisam do nosso apoio mais forte são aqueles que estão recomeçando ao lado de Jesus. E eu te pergunto, com quem você está caminhando para ser um ombro amigo? Alguém que precisa de ajuda para recomeçar. A quem? Eu posso, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Mas eu poderia citar vários nomes de pessoas que estão vindo à igreja e estão recomeçando suas vidas. Vários, que precisam, olha, de um ombro amigo, que precisam de alguém para caminhar por perto, junto. E eu pergunto, você está se colocando à disposição dessas pessoas? Precisamos estar, queridos, à disposição delas. Não zombe de quem caiu. Não diga bem feito, ou eu avisei. Mas estenda sua mão e diga, estou aqui, posso te ajudar. A ajuda passa pelo crivo do arrependimento e do perdão. Nunca pense que você é superior a alguém, mais santo do que o outro. Somos todos pecadores. A diferença está no arrependimento, confissão e perdão em Cristo Jesus. Amém? É onde chegamos na história. Acais não se arrependeu. Continuou fazendo tudo de errado. E eu quero levar você agora para mais um bloco de versículos, que é já o último bloco de hoje, que vai do 16 ao 25. Aliás, é o penúltimo, o último é o último versículo lá que vai falar da morte dele. 16 a 25 diz assim: naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Perceba que eles estão sendo atacados de todos os lados. O castigo de Deus vem de todos os lados, dos sírios, dos edonitas, dos israelitas, de todos os lados. Não apenas aqui, olha, também os filisteus, outro lado, atacaram a cidade de Cefelai do sul de Judá, tomaram Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tina e suas aldeias, Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acais, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acais pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém isso não lhe serviu de nada. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Irmãos, que homem terrível! Este é o momento em que a escolha dele ficou muito clara. Ele escolheu a si mesmo, escolheu o caminho errado, preferiu os ídolos ao Senhor. Nesta situação não tem mais jeito, ele fez a sua escolha, mesmo diante de tantas evidências de que Deus é o único Deus. Perceba, o Senhor foi mandando de todos os lados castigos. Ele procurou um rei, esse rei o traiu, traindo-o, ele ficou à mercê dos sírios e Damasco os derrotou.
Tendo feito isso, olha o que ele faz. Agora eu vou adorar os deuses de Damasco. Já que eles me derrotaram, quer dizer que os deuses deles são mais poderosos que o meu. Então eu vou derrotá-los. Mal sabia ele que, na verdade, quem deu a vitória a eles era o Deus dele, o castigando por aquilo que ele havia feito. Fechou as portas da casa do Senhor, querido. Você está entendendo o que isso quer dizer? Ele fechou a porta do templo para que não houvesse adoração ao Deus vivo, e construiu altares em todas as cidades de Judá, tirando de cena a adoração ao Deus vivo. Ele simplesmente fez tudo o que desagrada a Deus. Sabe o que me assusta? O que me assusta é saber que este homem, como eu disse a você, ele era da linhagem de Davi, conhecia exatamente todas as evidências do Deus vivo, e mesmo assim escolheu o caminho errado. Sabe o que me assusta? Saber de tantas pessoas que viram de perto os milagres do Senhor, experimentaram uma vida na igreja, viveram conosco, viram que não há outro Deus senão o nosso Deus. Sabem que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, que morreu por nós, dando a sua vida por nosso favor. E mesmo assim, depois de todas essas evidências, escolheram a si mesmos, seus pecados, seus desejos, abandonando a fé e vivendo uma vida de idolatria e de iniquidade. Destes eu tenho pena, porque era melhor nunca ter conhecido o Senhor Jesus, a conhecê-lo e abandoná-lo. Porque uma coisa é ser ignorante, outra coisa é você ter conhecimento e mesmo assim seguir outro caminho. Quantas pessoas, queridos, estão vivendo assim, distante da presença do Senhor? Quantas? A gente sai pela rua e a gente começa a conhecer pessoas, e várias pessoas dizem: eu já fui da igreja, eu já estive na igreja, eu sou desviado. Faz o café da manhã aqui para os moradores de rua, eles chegam aqui e muitos falam: eu já fui presbítero, eu já fui diácono, eu já estive na igreja. Quantos estão afastados da presença do Senhor, mesmo tendo conhecido Deus vivo, e todas as evidências de que não há outro Deus além do nosso Deus? Sabe o que é isso? É a ruína de viver para os seus próprios pecados. Sabe qual é o fim? O fim de Acais é o mesmo fim que aponta para aqueles que querem continuar enraizados nos seus pecados. O versículo 26, 27 diz assim: quanto aos demais atos de Acais e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele morreu e não foi sepultado com os reis de Israel. Sabe por quê? Porque as suas escolhas, a sua vida, a sua prática, a sua história não correspondia com um rei de Judá. Não era correspondente com alguém que servia a Deus. Se não é correspondente com alguém que servia a Deus, não tinha o porquê dele ser sepultado onde estão os servos de Deus. Não tem sentido. Isso, queridos, aponta para a gente. E esta é uma imagem que nos passa, uma imagem, uma ilustração do mesmo que é para nós hoje. Por quê? Porque não tem essa de viver longe de Deus e na morte querer estar com Deus. Ou você é um pecador arrependido, perdoado em Cristo, ou você é um pecador condenado. Porque, querido, todos os pecados serão pagos e castigados, todos. Ou serão pagos em Cristo na cruz, ou no inferno eterno. Não tem outra saída. Ou nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, ou pagaremos por toda a eternidade no inferno que queima sem parar e jamais cessará
de fazer sofrer aqueles que quiseram se arruinar nos seus próprios pecados. E agora? O que fazer, pastor? Sabe o que acontece? Talvez para você essa palavra tenha sido apenas mais uma palavra, porque você já está aqui. Se você está aqui, é porque você está buscando mesmo, porque não é qualquer um que vem no culto de quarta-feira. Então, possivelmente, isso já demonstra na sua vida mais maturidade que outros. Talvez para você esteja pensando: bom, pastor, eu estou caminhando, eu estou aí, estou firme, não estou muito de acordo com essas ideias. O que eu faço então depois de ouvir uma palavra como essa? Eles precisam saber. Sabe o que acontece? Nossa missão é falar. Ou então nossos amigos, familiares, conhecidos, colegas, trabalho, vizinhos serão arruinados nos seus próprios pecados. Assim como Acais estarão arruinados em seus próprios pecados, sacrificando os seus filhos a ídolos, abortando como se fosse algo normal. Sacrifício de crianças. Quantos crentes apoiam o aborto e a legalização do aborto, para que todo mundo tenha direito de abortar, como se fosse uma coisa mais normal do mundo, como se fosse trocar de roupa? Quantos estão apoiando o sacrifício de crianças? O que nós precisamos fazer como igreja? Nós precisamos falar, nos posicionar e mostrar assim: não, nós não concordamos. Nós não achamos isso que é certo. Por que você não acha? Não é que eu não acho. A Bíblia diz que não é certo, e eu estou de acordo vivendo como a Bíblia diz, porque ela é a verdade. E ponto final. Nós precisamos falar. Falar para aqueles que nunca ouviram e falar para aqueles que estão distantes, afastados e um dia já estiveram aqui conosco. E como Acais, viram todas as evidências, mas preferiram viver nos seus próprios pecados. O que nós precisamos fazer? Precisamos falar. É nosso papel ser profetas como Oded, olhando para as pessoas e dizendo: ei, não é assim não. Você está achando que você é quem? Volta para cá, abandone as coisas que não agradam a Deus e sirva ao Senhor. Esse é o caminho. Amém, meus irmãos? Para que as pessoas não sejam arruinadas nos seus próprios pecados, nós precisamos falar. Nessas minhas férias eu fui a uma igreja, participar do culto com eles, e algo que o pastor disse ao final da mensagem, eu queria trazer para nossas vidas. Eu vou tentar falar mais vezes essa frase no final das pregações, que diz assim: tão importante quanto vir ao culto é levar essa mensagem a alguém. Então pegue isso e fale. Há pessoas ao seu lado precisando ouvir. Fale. Mostre compaixão, mas fale a verdade. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por tantas vezes portar-nos como crentes quando estamos reunidos como igreja, mas distante da tua casa, sermos apenas mais um na multidão. Não permita, Senhor, que as pessoas, ao ouvirem a respeito de nós, lerem a respeito de nós, ouçam algo que não reflita a imagem de Cristo. Que quando as pessoas falarem de nós, elas possam dizer: olha, eu conheço fulano, fulano é assim, assim, assim. E depois desse relato a pessoa possa dizer: poxa, tem algo diferente nele. Essa pessoa aí tem algo mais. Só pelo que você disse dela, eu já gostei dela. Para que sejamos identificados como seus servos e seus filhos. E não sejamos como o joio, que cresce junto do trigo, mas nunca será trigo.
que possamos caminhar com aqueles que estão buscando a santidade, que possamos, ó Deus, ir ao encontro daqueles que estão querendo viver mais perto de Ti, e que tenhamos a hombridade e a nobreza de olhar para aqueles que estão caídos, ou sendo muitas vezes castigados pelo Senhor, a fim de que aprendam e ter compaixão deles, para que ao olhar para eles tenhamos um olhar de compaixão, entendendo que não somos melhores, porque um dia pode ser conosco, sendo amassados pelo Senhor, a fim de que aprendamos quem é o Senhor, o nosso Deus. Ajuda-nos a isso, por favor, Deus. Ensina-nos a Tua palavra, e que ao ouvi-la não fiquemos apenas aqui, mas que levemos essa palavra a tantos quantos nós pudermos levar, compartilhando pelas redes sociais, compartilhando numa conversa, compartilhando, Deus, num bate-papo, numa mensagem, num áudio, não sei. Ajuda-nos, ó Deus, a falar mais a respeito de Ti, para aqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos como canais de bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe clamo nesta noite. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo reunido aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor.